Olá, participantes da Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Somos autoras da pesquisa Agradece que tem emprego, degradação do trabalho e violação dos direitos humanos dos professores da educação básica no período de pandemia da Covid-19. Eu sou Cristiane Zelo Granville, do IEL, Rio de Janeiro. Olá, eu sou Érica Sindra, da UFRJ. Os outros coautores, Márcia Vieira, da UFRJ, e Cleuber Sindra, da Petrobras. A escolha desse tema, Agradece que tem emprego, usando essa frase, foi uma frase que nós ouvimos muito durante a quarentena, quando decidimos fazer essa pesquisa, pois os professores, após passarem por todo esse processo de degradação, quando faziam algum questionamento, eles sempre ouviam, né, dos próprios colegas ou da própria sociedade, usando essa frase do senso comum, né, ainda agradece que tem emprego. E aí, sobre essa temática, vamos falar no desenvolver desse projeto. Em função disso, nosso objetivo é identificar as práticas de degradação do trabalho e violação dos direitos humanos em professores de educação básica no período de pandemia por coronavírus. Nosso trabalho se justifica em alguns tópicos. Dentre eles, a pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento físico, com isso, a consequente fechamento das instituições de ensino. As medidas governamentais e a reorganização do trabalho docente. A redefinição das relações trabalhistas entre professores e instituições de ensino, em especial aqui as instituições privadas. Aqui no Brasil, nós temos a educação pública e privada, com diferenças bem significativas. O regime de ensino à distância, a ampliação na quantidade de horas destinadas ao exercício docente. Os professores que já enfrentaram barreiras à educação, aumentaram a degradação das condições de trabalho. Os projetos governamentais que não dão conta da educação. E uma proposta de ensino remoto que não alcança todos os alunos e submete o professor a uma modalidade de ensino ao qual não foi preparado. Isso viola as condições dignas do exercício da nossa profissão. Para pontuar um pouco a diferença entre rede pública e privada, a gente traz alguns pontos de reflexão. A rede pública, o projeto de precarização do ensino público anterior à pandemia se acentuou no momento da Covid-19. Com 4 tendências: o corte de recursos públicos, a censura dos alunos e dos professores, a privatização do ensino e a padronização. Essas 4 tendências ganham uma amálgama no período da Covid-19 e o ensino remoto torna-se funcional na efetivação desse processo. A experiência do ensino remoto justifica, nesse contexto de emergência, seguindo as orientações das secretarias da educação, que tem falas como: a gente vai fazer o que dá para fazer, como se a gente pudesse fazer o mínimo em educação. E o resultado, então, é o risco ao direito à educação. Rede privada apresenta a flexibilização das leis trabalhistas, a adoção do regime de trabalho domiciliar, em home office, o aumento da carga horária contratada e das demandas de planejamento, a imposição do ensino à distância, um sistema precário de ensino, a ausência de formação para os professores para o uso das metodologias em EAD, a improvisação virou a tônica de todo o processo. A preparação de materiais digitais e a gravação de vídeos, aulas com recursos próprios dos professores. As escolas pouco apoiaram esse tipo de preparação. As atividades domiciliares que dependem quase que exclusivamente do esforço individual de cada professor e partem da premissa que todos, tanto alunos quanto docentes, dispõem dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades remotas. Junto a isso, o oportunismo relacionado às notícias que tratam como ato de heroísmo as situações de fragilidade e abandono dos professores, como se essa fragilidade, esse abandono, e mesmo assim os professores conseguirem dar aula, seguem o seu trabalho, fosse um ato heróico. E aqui a gente tem um exemplo das notícias que têm circulado nas redes sociais em relação a essa precarização do ensino, essa improvisação do ensino como uma tônica.
quando a gente vê uma professora que ensina matemática usando um azulejo da parede da cozinha por falta de um quadro para utilizar para dar a aula, né? E isso como um fato de heroísmo que o professor, quando quer, ele consegue ensinar, independente das condições degradantes que ele é submetido. Uma outra reportagem, logo no início da quarentena, que também circulou bastante nas redes sociais, foi de uma professora de matemática que não conseguia usar o material, né, as ferramentas tecnológicas, e no momento da aula ela não consegue, dá errado porque a câmera não está funcionando, e né, logo após os alunos entram em contato com ela para tranquilizá-la, e isso mais uma vez aparece como um ato de heroísmo do professor, não como uma falta de formação profissional para o uso de novas tecnologias e metodologias de ensino na modalidade remota. E aí, somado a isso, fatores que são comuns tanto da rede pública de ensino como privadas, quando a gente traz a precarização do ensino, a gente vê que é comum que as tomadas de decisões feitas por esse governo não levou em consideração o que os professores e especialistas em educação e comunidade escolar defendiam em termos de forma de educação que eles gostariam nesse período. E também o pressuposto da universalidade de acesso à internet, como se todos tivessem acesso à internet usando o seu aparelho de celular ou um outro recurso tecnológico, o que, na verdade, as nossas estatísticas mostram o contrário. Então, para identificarmos essas informações através de artigos científicos, nós fizemos uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, né, que é uma forma de agrupar, sintetizar e analisar dados contidos em artigos científicos, e fizemos uma busca eletrônica, tanto nível nacional quanto internacional, usando os descritores e termos livres direitos humanos, coronavírus, degradação do trabalho, professores e Covid-19, usando o operador booleano AND entre um descritor e o outro. O período da pesquisa foi agora no período de 2020, que é o período que tivemos o início da quarentena, e a pergunta norteadora da pesquisa: quais as práticas de degradação do trabalho e violação dos direitos humanos em professores de educação básica no período de pandemia por coronavírus? Após a análise dos 193 artigos encontrados na busca, fizemos o uso dos critérios de inclusão baseado nessas 5 perguntas, né, que é o conteúdo do artigo aborda a degradação do trabalho e a violação dos direitos humanos do professor da educação básica no período de pandemia por Covid-19. Os resultados das pesquisas conferem com objetivos pretendidos pelos pesquisadores. O estudo alcançou o desfecho principal pretendido. O estudo foi publicado no período de 2020. Os resultados da pesquisa contribuem para o acervo do conhecimento sobre o assunto. Então, após a análise usando esses critérios de inclusão, nós temos os resultados baseados nessa tabela, que mostra os 6 artigos que abordavam essa temática. E temos como resultado, né, o que já observávamos na evidência empírica, que é a degradação do trabalho do professor é uma consequência do neoliberalismo e da política econômica atual, que está concentrada na acumulação de riquezas, de poder, do capital, e isso acaba fazendo uma decomposição da classe trabalhadora, e o professor também está incluído nesse contexto neoliberal. A diluição das formas de solidariedade em posição de políticas econômicas e sociais excludentes, a conversão das democracias sociais em estados desdemocratizados, com impactos corrosivos na rede de proteção social. Então, a gente tem aqui a rede de proteção social sendo impactada, inclusive até no Brasil, a questão do Ministério do Trabalho, que foi retirado dos ministérios, a escolarização vinculada ao futuro e produtividade conteudista, que relega a formação crítica, e a saúde do trabalhador tendendo a piorar nesse contexto de degradação do trabalho e situação de pandemia. E nas considerações finais, a gente vai fazer análise do que a gente já colocou durante todo o artigo, né? A questão dos equipamentos tecnológicos precários e inadequados, falta de ferramentas tecnológicas para o ensino, condições domiciliares inadequadas para o desempenho do trabalho, pressão para a produção de conteúdos sem a formação adequada, horas excessivas de trabalho, aumento de ansiedade e estresse por problemas gerados por más condições de isolamento. E a gente finaliza aqui com as referências bibliográficas para todos que quiserem depois consultar os artigos na íntegra.
e o nosso contato para que quem quiser, tiver alguma dúvida, pode falar conosco, que com prazer daremos um retorno. Agradecemos a todos e desejamos uma boa conferência. Muito obrigada.